Oi, boa noite. Agora tô mais animada. Minha mãe está em casa, pra glória de Deus, passando bem. E isso não tem preço. Eu quero agradecer a cada pessoa que orou, cada pessoa que perguntou. E tá sendo uma bênção. E é isso, nós temos que continuar confiando no Senhor. Vocês sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando. Soniel, Júnior, Hugo, Diego, Petra, Marques, Milka. Olha, gente, eu tenho que aproveitar agora, porque depois, de certeza, meus olhos vão ficar fitos aí nessa pessoa que vai testemunhar. Muito bom ter vocês aqui conosco. E antes de começar, eu vou estar aqui lendo para vocês um trechinho da importância que tem o testemunho daquilo que nós queremos trazer para vocês, tá? Porque todas as segunda-feiras a gente traz testemunho, para que você possa ser motivado a viver o que eu vivo e que outras pessoas que não estão aqui testemunhando vivem. E isso é maravilhoso porque a igreja cresce. Então vamos lá, aqui em Apocalipse 6:9, que foi que eu tentei falar na live de oração, mas eu estava meio ainda confusa com tudo que estava acontecendo, né, com a minha mãe, mas fui procurar, claro, né, minha gente? Não ia deixar isso sem falar. Isaías, Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com forte voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, ó que coisa mais linda, quem testemunha o Senhor, viu? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco, até que ainda se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Há vestes brancas para aqueles que testemunham e ficam firmes até o fim. Ela teve, Miriam, ela desmaiou no banheiro, e acabou batendo a cabeça. Foi algo e a gente não estava esperando por isso, né? Ela caiu, bateu a cabeça e bateu duas vezes, né? Bateu de um lado e para o outro. E quando acordou, já acordou desorientada, enfim. Mas a gente foi para a UPA, aqui da nossa cidade, a unidade de pronto atendimento. E ela foi medicada e tá bem, né? Agora só os cuidados e oração, muita fé em Deus, que a gente sabe que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, tá? Obrigado por perguntar. Hoje nós teremos um convidado, um amado meu, uma pessoa que eu amo muito, já vou chamar ele, já vi ele aqui, tá? Como um coral Zoe, eu vou tirar o juízo dele muitas vezes, porque é um amigo que Deus nos deu, que não é só um amigo, é um irmão, né? Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, convidar o Espírito Santo de Deus para que ele controle cada coisa, para que ele controle cada palavra que vai ser dita aqui nesse lugar. Porque afinal de contas, tudo é por ele e para ele. Nada aqui que nós fazemos é com intenção nenhuma humana, mas pelo contrário, é para que essa chama do Espírito Santo de Deus que ele está falando, gente, eu consigo sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural, e que você que está aí também possa sentir essa presença do Senhor. Isso tudo é por ele, para você ter uma vida com mais intimidade com o Senhor, você ouvir mais a voz do Senhor, você poder percebê-lo e como ele pode transformar a vida do homem e de uma mulher de uma forma surpreendente. Então, essas lives e tudo que eu posto para vocês, intencionalmente, é para que você tenha uma vida de intimidade com Deus. E isso eu não tenho como negar para vocês. É para você ter uma vida de intimidade com Deus e você viver a melhor parte da sua vida, e você vai entender que com ela tudo é diferente, tudo se torna diferente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às dores, minha gente, é incrível. Eu digo pra vocês, é incrível. Ele dá fé, ele dá esperança, ele dá uma expectativa sobrenatural. E ele fala novamente, ele me coloca no controle de todas as coisas. E eu só confio no Senhor. E eu quero muito que você viva isso. É o desejo da minha alma. E olha, eu sou humana, eu sou uma pessoa qualquer. Imagine Deus. Imagine Deus. Eu desejo que você viva mais de Deus. Eu, Mical Farias, eu desejo que você viva mais de Deus
Imagine ele que criou você, cada detalhe da sua vida, os fios do seu cabelo, o seu rosto, o seu corpo foi desenhado pelo Senhor. Você faz parte do propósito de Deus. Imagine ele. Ele está dizendo, filho, ó, estou batendo a porta. Abre, 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 que eu quero ter intimidade contigo. Vamos orar. Pai soberano, nós entramos em tua presença, Senhor, para dizer como é bom te ter, como é bom, Senhor, tu nos ter atraído com o teu amor. Obrigado porque os teus laços de amor foram mais fortes do que o laço do nosso pecado, o laço da nossa rebeldia, o laço da nossa vaidade. Deus, que laço é esse, Senhor? Que Ele continua a nos puxar, Senhor, e faz com que a gente esteja sempre atraído pelo teu amor. Pai, como eu te amo, Senhor. Como essas pessoas que estão aqui nessa live te amam, Deus. E nós te bendizemos, Senhor, porque tu estás movendo nosso coração para que a gente possa estar ajustando o tripé do jejum, da oração, Senhor, e da leitura da palavra. Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque tenho plena convicção que há um novo avivamento. Vou dizer assim, um avivamento para ser derramado nessa geração. E eu faço parte dessa geração e eu vou receber esse avivamento como todos que estão aqui. Certamente nossos filhos profetizarão. Certamente os velhos terão sonhos e visões. Espírito Santo de Deus, tu tem um interesse de mover-se sobre nós. Então enche-nos de ti. Pai, tu sabes da causa, da necessidade de cada pessoa que está aqui nessa live. Mas que acima de tudo, Senhor, a cada jejum, a cada oração, a cada leitura da palavra, Senhor Deus, primeiro, nós venhamos te buscar. Tu seja a fonte de tudo na nossa vida, que aprendamos a entregar verdadeiramente diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Que aprendamos em Ti, Espírito Santo, a entregar diante de Ti as nossas dores, as nossas causas, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, o Espírito Santo de Deus, derrame a unção de fé sobre nós. E que venhamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma que o mundo não entende. Mas, Senhor, nós que vivemos diante de Ti, nós podemos entender, nós podemos sentir, Senhor, a paz que excede verdadeiramente o Teu entendimento. Então, Senhor, dá essa paz para cada um de nós. A paz que excede todo entendimento humano. Pai, nós queremos romper na Tua presença. Senhor Deus, nós queremos ter livre acesso cada vez mais ao Senhor. E que nossa mente e nosso coração, Senhor, não venha jamais colocar o véu de volta. Mas pelo contrário, Senhor, venhamos entender que o véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou e habita contigo, Pai. Que tenhamos essa plena convicção. O véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso a Ti. Podemos conversar contigo livremente, abrir nosso coração em cada detalhe, em cada situação. Situação que nem mesmo o nosso interior consegue muitas vezes professar. Espírito Santo de Deus nos leve a isso. Quebranta-nos, Espírito Santo de Deus, e nós entendemos, Senhor, se há algo impedindo esse canal da Tua presença em nossas vidas, Espírito Santo de Deus, venha nos mostrar, venha nos dizer e ajude-nos, Espírito Santo de Deus, a nós liberarmos esse canal e que vivamos, que tenhamos mais o Senhor em nossas vidas. É isso que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá chamar, gente, uma voz linda, maravilhosa. Não tenho nem como falar muito, né? Amo. Eu disse, olha, eu ouvi uma música e lembrei de você. Meu querido amigo Osvaldo, pai, se apresenta aí para esse povo lindo. Tô te A ouvindo bem. paz, minha amiga. Você está me ouvindo Deixa eu pausar bem? aqui até o som. Ah, que bom. Gente, a paz para todos vocês que estão aqui. Dizer que é um privilégio. A Mical entrou em contato comigo, né, de prontidão. Eu falei, vamos, né? E meu coração está muito contente de estar aqui. Eu sei a importância que é esse momento, esse tempo, essas lives. E eu digo para você, Mical, continue, Amém. porque muitas vidas são impactadas por meio Amém. dessa ferramenta que Deus tem nos dado. Agora libere sua voz pra gente. Cante pra gente, em nome de Jesus. Senta aqui dentro. Vamos, vamos cantar.
Nós confiamos, Senhor, que aos teus pés é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar para se estar. Nada faz sentido se não for assim. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ali onde há esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Melhor lugar é aos pés do Salvador. Melhor lugar é aos pés do Salvador. Aos teus pés, Senhor. É ali onde
Glória a Deus. Querido amigo, muito bom, muito bom. Depois vamos, eu lhe falei, né? Contar testemunho. A gente vai lhe chamar novamente para cantar, claro, né? Acho que eu vou fazer uma noite de adoração. Vou fazer uma live de 1 hora só tu cantando pra gente, claro, por que não? Ó, depois você vai voltar, vai cantar mais vezes, né? Outro dia a gente marca. E você cantar, contar a sua história pra gente, porque o dia de hoje é testemunho. O que Deus tem feito na sua vida, como você rompeu, como você foi além, que eu sei um pouquinho, né? E você falar as obras do Senhor. Porque, acima de tudo, a gente tem o interesse que o testemunho, as coisas de Deus, ela seja divulgada. E a gente está usando aqui só para isso. A gente dizer, Deus é bom. E Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? Obrigada mais uma vez. Amém. E volte Obrigado. sempre. Amo você. Viu? Deus Tchau. abençoe. Também te amo muito. Olha só. A gente vai começar a ler esse livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Mahesh, tá? Para vocês terem mais ou menos ideia. Eu tô lendo. Quero terminar até amanhã, minha gente. Olha. Vamos ver se eu consigo terminar. O prazo é até quinta, mas eu quero ver se consigo terminar amanhã, né? Como eu falei para vocês, eu tô tentando regrar minha vida na leitura, tentando ler um livro por semana. Então, eu tô tentando, tipo, eu tinha 40 e poucas páginas para ler, e eu tô esticando mais um pouquinho, assim que posso, esticar mais um pouco desse momento que eu tenho, 40 e poucas páginas, tu ainda tá 50, 60. Tem que regrar e fazer. Olha, esse livro Jejum, A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, é maravilhoso. Vocês vão se deliciar. E eu vou dizer, na época que eu estava começando, já estava com a chama ardente para fazer 40 dias de jejum, o Lucas pediu para eu ler esse livro. Pronto, aí quando eu li esse livro, eu disse, Lucas, eu preciso fazer esses 40 dias. Eu necessito. E ele segurando, não, amor, vamos fazer de um jeito, vamos fazer de outro. Aí ele já me dá outro. Aí ele, o próximo você lê é esse. Esse aqui. O Jejum de Jesus. Aí que o desejo por jejuar fez assim, pum! Eu disse, eu preciso fazer isso. E a gente vive isso. Meu lindão chegou, ele vai compartilhar algo da parte do Senhor para nossas vidas. E daqui a pouco vamos ter testemunho lindo, sim, das obras do Senhor. Amém? Eu queria deixar só um verso lá em Crônicas, que capítulo 3, Crônicas 32, versículo 31, diz assim sobre o rei Ezequias. Diz assim, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Então, Ezequias, ele prosperou muito, ficou até doente, e depois ele mostra todo o reino de maneira muito orgulhosa. E Deus, a Bíblia diz que Deus provou o coração dele. E eu queria deixar isso, porque muitas vezes Deus, ele pega a gente, o ser humano, e ele começa a dar honra, ele começa a nos elevar, ele começa a nos levantar, a nos erguer, a nos dar prosperidade, né? Você diz assim, eu quero chegar mais perto dele. Então você começa a subir. E Deus diz assim, eu estou fazendo isso para provar o teu coração. Porque quanto mais você for para perto de Deus, para a luz, mais Deus pode revelar em nós se há rachaduras na nossa vida, se há algo vazando em nosso coração. Então, Deus vai elevando o homem a própria elevação é uma prova que Deus faz com a gente. A gente é provado não só quando a gente está na provação, na dificuldade, mas também na prosperidade, para saber o que Deus fez com Ezequias, para saber o que está no seu coração. Então, todos nós estamos sendo, né, elevados, buscando a mais de Deus. E isso tudo vai revelar e vai mostrar o que está, não no coração do outro, mas no nosso coração. Para quê? Para que onde houver rachaduras, para que onde houver aquilo que precisa da nossa vida, a gente comece a fazer as mudanças necessárias e o santo oleiro, ele venha
nos quebre e nos refaça. Então, tudo isso tem a ver com Ele. Estarmos mais próximos de Deus, conhecermos mais a Deus, e Ele nos levando para mais perto dEle, Ele nos mostra mais de nós, para que a gente possa ser cada vez mais santo, mais puro. O meu time aqui já bateu. Eu quero deixar aí para que vocês possam continuar e estar participando, ouvindo aí os testemunhos que vocês têm para contar. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês, esse nosso cuidado nessa caminhada, né? Às vezes tem alguém, mas sempre tem alguém entrando novo e é preciso que a gente repita para nossa, né, a gente estar alinhado, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém! Amém! Vamos lá. Agora vamos chamar quem vai testemunhar hoje. Testemunho glorifica o Senhor. E é perfeito aqui. Vou ler para vocês um trechinho aqui do livro Luciano Subirá. Eu estou comendo, né? Então, nos momentos que eu tenho que fazer refeição, minha gente, aí que eu me faço em fazer leitura mesmo. Leio a palavra, coloco louvor, oro e vou buscar o Senhor. Porque acima de tudo, primeiro Ele. Quando a gente tá com Ele, vocês vão ver. Tem uma música Nana Azevedo que fala: eu não correrei atrás de bênçãos, eu sei que elas vão me alcançar. Gente, isso muda. Não estou dizendo para vocês que vocês não vão ter necessidade de alguma outra coisa. Vocês vão sim, claro. Eu oro pela minha situação financeira, eu oro pelo meus filhos, eu oro pela saúde do meu esposo, pela minha saúde. Eu coloco todas as coisas. Eu faço a oração dessa forma. Mas quando eu oro, sabe aquele negócio que você ora, você coloca dentro do Senhor, você tem plena convicção que Ele está cuidando. Então, isso é uma vida que a gente consegue. Eu vou dizer para vocês, eu consegui viver, eu consigo. E estou conseguindo. E Jesus está me ajudando porque a gente está em processo de transformação. Estou permitindo que Ele me transforme, que Ele mude minha mente, uma mente renovada, todos os dias. Eu vou dizer, jejum, oração e leitura da palavra. Essa é a base. Quer ter vida de intimidade com Deus, quer ouvir a voz do Senhor, quer sentir o Espírito Santo de Deus, quer receber fruto, quer receber dons, quer receber revelação. Jejum, oração e leitura da palavra. É isso. Aí ela diz aqui, é da Valnice Milhões, já pedi para o Lucas comprar esse livro, O Jejum e a Redenção do Brasil. É outro livro, ele fala aqui também, já pedi para o Lucas comprar, Fome de Deus, de John Piper, eu acho que é isso. E fala assim, o trechinho que ele colocou aqui. Nosso espírito é fortalecido na proporção em que a carne é enfraquecida. O controle dos fortes apetites da carne, que possuem a voz mais apelativa em nós, será uma excelente disciplina, que muito contribuirá para o aprendizado da vida no Espírito Santo. No jejum, quando aprendemos a dizer não a um apetite, do qual depende a nossa sobrevivência, estaremos certamente entrando no caminho do domínio próprio e de outras inclinações. Gel! Agora é com você, meu amor. Paz! Você sabe como eu lhe amo. Seja muito bem-vinda para contar esse testemunho maravilhoso aqui pra gente, dos feitos do Senhor na sua vida. Fique à vontade, você está em casa. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. Desde já quero agradecer esse momento, esse convite. É muito assim, corriqueiro para a gente partilhar um testemunho entre amigos, né? Uma live assim é algo que mexe um pouquinho com a ansiedade, mas a gente pede que o Senhor conduza, Amém. assim como ele vem conduzindo todos os dias, né? E eu quero começar do começo, né? Para muitos que me conhecem, eu tenho um pouco tempo de batizada e já fazia, né? Já iniciava com o jejum. E daí o Espírito Santo foi direcionando e eu conheci a Mical, né? E conhecendo a Mical, a gente estreitou os laços, a amizade, e aí a gente começou a partilhar muito mais, né? E glória a Deus pela vida dela na minha vida, que foi um divisor de águas muito, muito bom. E
a gente sempre partilhou, a gente sempre conversou muito, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar os meus dias com ela, assim, as minhas experiências. E Mical foi, assim, foi algo que eu tenho convicção de que foi o Senhor quem colocou em minha vida, né? Foi totalmente o Espírito Santo, né? E, inicialmente, o jejum, ele já era algo que eu sabia que era algo que agradava o Senhor, era algo que o Senhor esperava, mas assim, eu fazia de forma como eu acreditava que eu podia, né? Eu era bastante limitada, eu me limitava, né? Não era ninguém que me limitava, eu me limitava. Então, inicialmente, eu comecei a ler alguns livros e esse, né, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, foi um dos primeiros que eu li. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu procurei a Mical. Eu disse, Mical, não sei, lá em casa tá acontecendo muita coisa na minha vida e e o Senhor tem me chamado para um jejum diferente que eu nunca tinha feito. E aí, inicialmente, eu fiz um jejum de 21 dias, né? Mas o meu jejum sempre foi parcial, sempre foi de um horário, né? Eu já tenho algum tempo que eu tomo algumas medicações e eu acreditava que eu não poderia fazer o jejum total, porque me limitava. Eu acreditava que eu ia passar mal, que eu não ia suportar, que as medicações iriam atrapalhar. Eu sempre colocava algum empecilho. E eu lembro que nessa época desse primeiro jejum, eu pedia muito assim a Deus, eu sempre tive ansiedade, e eu sempre quis as coisas do meu jeito e no meu tempo. E aí foram 21 dias, né, orando, eu sempre procurava o horário que eu tinha mais compulsividade, que eu ficava mais agitada, era aquele horário que eu escolhia, geralmente era no período da tarde. E aí, 21 dias, e no 21º dia, e eu pedindo ao Senhor que tratasse meu coração, que me quebrantasse, que me mostrasse o que Ele tinha, o que Ele queria de mim, o que Ele tinha para mim. E aí eu lembro que no 21º dia, ele foi assim muito enfático comigo. Ele me revelou o que eu já conhecia, mas ele me falou assim de uma forma tão clara, tão nítida, que naquele dia para mim foi uma experiência diferente. Ele me revelou Eclesiastes 3, né? Nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. E para mim aquilo, eu estava com uma situação e para mim foi, meu Deus, o Senhor quer que eu espere o tempo dele, não é o meu. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu fiquei assim, estarrecida, eu fiquei em êxtase, porque eu já tinha tido algumas experiências, mas cada experiência que a gente tem é uma experiência nova. Cada experiência que a gente tem, cada encontro que a gente tem, isso, né? é como se fosse o primeiro. Pelo menos é assim que eu me sinto, né? É como se fosse sempre o primeiro. Nunca é algo que vira rotina, é sempre algo novo, né? O Senhor sempre vai renovando. E aí eu contei para Mical e glória a Deus, vamos continuar. E aí as batalhas sempre existem, né? Nunca deixaram de existir, nunca deixarão, mas a palavra do Senhor diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se o Senhor já venceu as batalhas por nós, por que não lutarmos, né? Vamos lá. E com a conturbação, eu tinha... Algumas pessoas sabem, né? Eu faço uma pós-graduação na UFAL e é bem puxado, é uma ansiedade grande. E eu estava num processo de alguns problemas que eu tive lá, de renovo. Passou mais um tempo. E aí, o Senhor, lendo esse livro, o Senhor me constrangeu, né? Em passagens do próprio livro, na leitura. E eu disse, Mical, sempre Mical, o Senhor está me chamando para fazer um jejum diferente. Ela disse, como? Eu disse, de 40 dias. Ela disse, então vá. Se ele está lhe chamando, vá. Eu disse, tá. E realmente, assim, eu estava vivendo um momento bem complicado, tanto no doutorado,
quanto na minha vida pessoal, minha vida profissional, a minha casa, a minha família. E tem uma passagem bíblica que diz assim, esse tipo de... Os discípulos saem para expulsar alguns demônios e não conseguem retorno. E quando vão perguntar ao mestre, porque ele disse que aquele tipo só saía com jejum e oração. E eu nunca esqueci, nunca, assim, me tocou muito, foi muito forte. E eu conseguia entender, eu conseguia ver na minha vida que algumas coisas eu precisava jejuar e eu precisava orar. E aí, precisava fazer de uma forma mais intensa. E aí eu disse, me cala, disse, vá. Eu disse, pois eu vou. Entrei em jejum, conversei com o meu pastor, né, da juventude, entrei em jejum. Comecei a jejuar, comecei a orar. E assim, foi um mover totalmente diferente, como eu disse, né? Sempre é um mover diferente, é sempre um renovo. E dessa vez o Senhor, eu orando e eu tinha uma situação na minha casa, eu estava vendo uma situação que eu não via jeito. Eu não via jeito e eu já estava num sofrimento muito grande. A minha família era uma questão familiar. E eu disse, meu Deus, eu sei que o inimigo, ele tenta de tudo para que a gente se desvie, para que a gente desista. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor tem um propósito para minha vida. E não vai ser eu que vou dizer que não, né? Então, vamos lá. Se o Senhor me trouxe aqui, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor tem algo a me ensinar. E aí eu disse, Pai, eu te entrego e consagro nesses 40 dias a minha vida e a minha casa nas tuas mãos. E aí, como Deus é maravilhoso, eu vi mais uma vez o agir de Deus na minha vida e na vida da minha família, né? Uma situação que eu não via mais resultado, o Senhor resolveu em um dia. E eu lembro que na época o meu pai era na família, meu pai disse, mas como assim? Eu disse, Deus, quando ele faz, ele não precisa de tempo, ele não precisa de calendário, ele não precisa de relógio. Ele precisa só fazer, ele faz. Eu costumo dizer que o tempo é do homem, que o calendário, o relógio é do homem, mas Perfeito. o tempo é do Senhor. Então, no tempo do Senhor, tudo no tempo do Senhor. E aí as coisas foram se movendo e eu fui vivendo e eu ficava às vezes sem acreditar do que eu estava vivendo, porque era muita coisa em tão pouco tempo. Eu lembro que nessa época eu entrei em contato com a minha orientadora, eu tinha que qualificar a minha tese e eu disse assim, eu não aguento mais, eu preciso qualificar porque já dói dentro de mim, eu preciso qualificar. Mas eu não tinha a condição emocional de qualificar. E aí eu disse, olha, eu estou me dando um prazo até tal data para qualificar. Ela disse, tá certo, vá no seu tempo. E aí eu sei que, resumindo, o meu arquivo corrompeu, eu perdi parte do que eu tinha escrito, uma grande parte. Eu perdi... O meu computador pifou, parou. E eu tinha poucos dias. E eu entrei... E o normal é que a gente entre no desespero. É normal, é do ser humano. Mas quando a gente aprende a descansar no Senhor, o Senhor, ele faz infinitamente mais. E eu disse, se eu chorar, eu vou só me entristecer. Eu não vou, não. Está nas mãos do Senhor. E eu lembro que chegou perto do prazo que eu tinha me dado, né? Não foi que a minha orientadora tinha me dado, que eu tinha me dado. Isso tudo final de ano, né? Festa e tudo. E eu disse, meu Deus, está nas tuas mãos. Eu sei que eu peguei o arquivo um dia, pedi a ajuda de 2 irmãos da igreja. Eles tentaram resgatar esse arquivo, mas não conseguiram. Conseguiram apenas uma parte. O que eu tinha feito, eu perdi. Eu disse, eu tinha 6 meses para fazer. Imagine agora, eu com poucos dias. Mas está nas mãos do Senhor. E para honra e glória do nome do Senhor, eu precisei de 1 dia e meio para concluir esse trabalho. Glória a Deus. E qualifiquei. Dizer é impossível. Só quem sabe, quem está lá digitando, quem está escrevendo, sabe o quão difícil é. O quão inspirador você tem, quanta inspiração você tem que ter para escrever.
Mas para o Senhor, nada é impossível. E aí as coisas foram acontecendo e nesse meio tempo, nesse período, o Senhor me levou a procurar pessoas e pedir perdão e ser perdoada por outras pessoas e liberar perdão. E foi um mover totalmente do Espírito Santo. E eu precisei tomar algumas decisões pessoais e eram decisões muito importantes. E hoje eu recebi uma visita que eu não estava esperando, de um amigo que eu não via há um bom tempo. E assim, ver o agir do Senhor é muito lindo. Ver como Deus, ele quer apenas que a gente diga, eis-me aqui, Pai. Porque ele quer nos usar, ele ajuda os nossos irmãos através da gente. E eu fiquei sem entender o porquê dessa amiga ter vindo na minha casa hoje. Mas depois que eu entrei, ela foi embora, eu entendi que era uma providência do Senhor. Não só para a vida dela, mas para a minha vida também. Para eu entender que o Senhor está ali a todo momento. E que, ainda que em alguns momentos eu pense, eu imagine, ou permita algum pensamento de que o meu chamado é diferente, ou que eu não sou digna, ou que eu não mereço, não é sobre mim. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Ainda que seja tão diferente, não é por mim. Então, a gente precisa apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, foi assim, foi tremendo, foi muito lindo. E eu creio que o Senhor, a sementinha foi plantada e tudo para a honra e glória do nome dEle. Sempre, sempre. E, ao final desse jejum, o Senhor também me revelou, né, como Ele sempre faz. Glória a Deus, Ele me revelou uma palavra assim que para mim foi sempre foi muito forte, mas quando a gente recebe a revelação é diferente, é muito mais impactante, né? Que é Jó 42, 42:6. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. E eu posso dizer, eu vi o Senhor na minha vida. Eu vi a obra do Senhor, o agir do Senhor, né? E a sensibilidade que a gente tem, a percepção que a gente tem quando a gente está em jejum, quando a gente está em consagração, é totalmente diferente, né? Mas, Gel, como assim? É diferente. A gente sente. Como é a voz? Talvez para você seja de um jeito, para mim é de outro. Mas você sabe quando é o Senhor que te fala. Porque quando o Senhor fala, a paz reina. Quando o Senhor fala, o amor prevalece. E eu pude viver e tenho vivido, né, isso de forma extraordinária. Pouco tempo depois, Mical me chamou novamente. Já eu quero fazer um jejum de 40 dias. O Senhor tem me chamado. Bora? Bora. Como é que a gente diz não? E foi mais 40 dias. Também no jejum parcial. Até aí, meu jejum era totalmente parcial. E vivendo experiências e o Senhor mostrando como sempre Ele mostrou, o Senhor sempre revelando como Ele sempre quis revelar. E o Senhor sempre sendo Ele, sempre sendo perfeito. E aí a gente entrou na abstinência do jejum, fizemos os 40 dias e foi... A gente não se conhecia, eu conhecia a Mical, mas acredito que mais 2 meninas. As outras eu não conhecia e depois a gente se reuniu, a gente se encontrou e a gente se conheceu. E assim, o jejum não é só o fato de orar, não é só o fato de ler a palavra, não. A gente faz isso, mas o Senhor, Ele promove as outras coisas. O Senhor, Ele prepara os encontros. O Senhor, ele fecha as relações. A comunhão fica melhor. O dia fica melhor. A gente sabe que tem um suporte ali de amizade. A gente sabe que tem um suporte em amor. A gente sabe de toda... Assim, a gente consegue entender e consegue viver verdadeiramente a vontade do Senhor. E aí vamos nos encontrar e vamos viver. Vamos viver. E aí, naquela euforia,
conhecer cada história, cada uma vivendo de uma forma diferente. E o Senhor sempre falando, cada uma tem uma história, cada uma tem uma limitação, mas eu uso cada Glória a uma da Deus. forma como eu quero. Cada uma tem uma importância, cada uma tem um jeito, e a gente, junto, a gente vai completando o corpo de Cristo. E isso é perfeito. Isso é perfeito, conseguir viver com todas essas diferenças e saber que essas diferenças juntas alegram o Senhor. Eu acho que é o que mais nos move, é saber que o pouquinho que a gente faz, é muito pouco, é muito pequeno, alegra o Santo Espírito de Deus. E isso não tem preço, não tem nada que pague. Realmente eu costumo dizer que é um estilo de vida. É uma vida que você adquire, é um tipo de vida que você embarca e você não tem retorno. Não tem mais como retornar. Né? Não tem mais. Eu sei, na correria do dia, a gente muitas vezes não consegue fazer alguma coisa ou outra, mas como a gente estava conversando ontem, eu sou constrangida. No dia que eu não leio a palavra, no dia que o meu tempo é mais curto, eu sou constrangida. E quando recebe na Glória a Deus que eu segunda-feira o sou relatório constrangida. no telefone, Porque né? isso bota. Quando recebe o relatório no telefone. Exatamente. O telefone é o pior. Aquele relatório do telefone tá formigando em minha mente até agora. São coisinhas que a gente não se atenta, né? Mas a gente perde tanto tempo com tantas coisas fúteis, com tantas coisas pequenas, e às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa para a gente se atentar. É uma chave, é uma ligada, né? E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem usado seus filhos. E glória a Deus que foi alguém perto de mim e eu posso corrigir, né? Porque que bom que eu tenho. Eu tenho um grupo que me apoia, eu tenho um grupo que caminha comigo, né? E o grupo vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E eu faço parte de um grupo, para a glória de Deus. E eu faço parte de um grupo que... Eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo lindo. Lindo porque, como tantos outros, porque quem... É como a Ilza disse, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ver. É exatamente isso. E a cada pessoa que vai chegando, que vai querendo também viver dessa forma, querendo partilhar, querendo... é gratificante. Porque não é sobre a gente, não é sobre eu, não é sobre a Gel, não é sobre o Mical. É sobre o Senhor. É tudo para a honra e glória do nome dele. E a gente vive, né? E é tão. Isso E o que a gente vive, e vai continuar vivendo em nome de Jesus, é algo tão precioso que, gente, não tem como guardar. Não tem como guardar. Deus colocou isso na gente e ele, é como eu disse, está acendendo a chama. Ele está acendendo a chama. E por isso que eu disse, vem um grande avivamento da parte do Senhor. Porque Deus está inclinando essa geração, as nossas vidas. Ele está nos usando. Ele está tocando os corações das pessoas para viver isso. E a gente sabe como isso é gostoso, né, Gel? Como a presença de Deus é algo precioso. Gente, eu vou dizer para vocês, quem me conhece, eu era sanguínea, colérica, matava um vivo. Não tinha papa na língua não, meu amigo. Saia de perto. Porque eu era furiosa. Furiosa mesmo. Mical, é bom ser furiosa? Rapaz, traz algumas consequências. Mas eu aprendi que ser mansa é muito melhor. Eu vou falar que nem matuto, mas melhor. Né? Ser manso, ser humilde, ter domínio próprio. Gente, ser paciente. São coisas que a gente só acessa através do Espírito Santo de Deus. Quem me acompanha desde o começo, o trajeto, quanto mais intensifiquei os jejuns, até meus alunos falam, Mical, você tá tão calma. E é uma coisa que eu não sei como dizer, que acontece de forma natural. É muito natural. Muito, muito... É o agir do Senhor, né? A gente vai sendo transformado dia após dia. E aí eu lembro que eu tava indo resolver umas coisas um dia e o Senhor me chamou para fazer um novo jejum. Eu disse, vamos.
Só que era diferente, era um jejum total. Exatamente o jejum que o pastor falou, o jejum de Esther. E eu lembro que quando eu partilhei com as meninas, eu disse, eu não vou dizer não, porque se eu não conseguir... E aí Micael diz, mulher, eu disse, mulher, o Senhor me mostrou, o Senhor me revelou a palavra, e ele, até a palavra para eu ler durante o jejum. Eu disse, qual? Eu disse, o jejum de Esther. E eu disse, e agora? Sim. Porque eu tinha medo, né? Depois Valéria. que eu assisti a live A Paula. da esposa do médico, a Paula. Depois que eu assisti a live da Paula, eu disse, como assim? Porque eu tomo 2 comprimidos por dia. Não. Se o Senhor tá me chamando, ele vai me sustentar. E vamos lá. Vamos fazer. Começamos fazendo... Começamos, né? Iniciamos todas e cada uma foi no seu tempo. E passaram as 12 horas, passaram as 18. Quando passou as 24 horas, quando chegou 24 horas depois, eu não conseguia entender o que eu sentia. Porque eu tinha convicção plena de que era totalmente o Senhor. Pão. Ele é um Não pão. deixei de tomar minhas medicações, não deixei de tomar nada. Continuei do mesmo jeitinho que eu tava. E a gente no grupo partilhando, e eu, meu Deus, como assim? Porque a gente tem sempre, né? Não, nem todos, mas a grande maioria tem sempre assim a necessidade de se auto menosprezar, né? Colocar bem para baixo mesmo. Mas como assim eu? Não. Outras pessoas sim, mas eu não. E o Senhor disse, continue que eu vou lhe sustentar. E aí vieram as 24, as 48. E eu fui ficando... a gente vai se fortalecendo, né? Não é que a gente não sinta fome. As pessoas acham que a gente... Não. É como se a gente saísse, né? Da realidade. Cheiro de não, comida, a gente vive a mesma o realidade. cheiro A de gente sente a comida fome, a vem. cabeça dói, o cheiro de comida se intensifica, a gente saliva, acontece de tudo. Mas a gente tá ali por um propósito, né? A gente quer a presença do Senhor. Ali um amigo meu sempre falava, alguém tem que pagar o preço. É. Que seja o preço, né? E aí fiz as 48. Quando eu fiz as 48, Explodindo parecia já. que eu tava Eita, em coisa êxtase. linda. E, meu Deus, 48 horas, para mim que nunca tinha feito, para mim foi extraordinário. E aí entrou nas 72. Eu encerrei com 66. Por N coisas, N motivos eu encerrei com 66 horas. Mas foi meu primeiro jejum total. Perfeito. E glória a Deus por isso. Porque durante 66 horas eu vivi totalmente e exclusivamente na presença do Senhor, na dependência. E viver essa dependência, viver esse direcionamento, eu costumo dizer que não tem preço que pague. Não tem. É uma vida que assim, às vezes eu digo, eu queria ter entrado antes, mas tudo tem um tempo, né? A palavra de Deus diz que tem tempo para tudo. Então eu cheguei no tempo que era para eu chegar. O tempo não é o tempo de fulano ou de Beltrano. O meu tempo de chegar foi esse. Perfeito. E glória a Deus, né? Eu agradeço demais a Deus, porque eu sei que se algumas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu não estaria aqui. E glória a Deus por tudo que aconteceu. Porque hoje eu sou uma nova criatura. Não porque fui batizada, mas porque hoje eu busco uma vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Totalmente dita por Ele. Né? E acredito que todos que estão aqui na live têm buscado, sente essa necessidade. Porque começa com a necessidade. A gente não vai porque a gente acha bonito ou porque a gente achou lindinho o jejum de 40 dias. Não. A gente sente dentro do coração queimando. A gente sente a vontade. E é perfeito. Hoje eu disse a uma amiga,
Você vai, quando a gente tem uma vida com Cristo, a gente abdica de algumas coisas. Mas é tão lindo abdicar. É Não prazeroso. dói. Porque tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Ainda que a gente não entenda naquele momento. Mas viver sob a direção do Espírito Santo é algo que eu não troco por nada. É algo que Amém. veio para ficar na minha vida. E eu só tenho a glorificar, eu só tenho a exaltar o Senhor, porque o Senhor tem colocado pessoas na minha vida, como a Mical, que foi um direcionamento total do Espírito Santo. A Mical, as meninas do grupo, Marcele, Bimaí, a Ilka, a Aline, Kelly, A Dani. o pastor Lucas, pastor Thales, a Dani, que é bênção na minha vida. E o Senhor tem Glória a Deus. trazido muito mais pessoas. Muito, muito, muito mais pessoas. E assim, o que é um jejum, o que é um testemunho? É a gente poder mostrar que viver sobre a direção do Senhor, que viver sobre o direcionamento do Espírito Santo, não tem decisão melhor. Não tem vida melhor. Você não passa por tribulação? Passa. A vida do crente é luta por cima de batalha. Mas glória a Deus. Porque a gente tem a certeza de que não está só. E eu sou muito grata. Hoje eu tenho um sentimento assim. Eu posso explodir gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por todas as pessoas que Ele tem colocado na minha vida, por todo o direcionamento. E muito obrigada, Mical, muito obrigada, porque você tem sido canal de bênção. Tenho certeza que não só na minha vida. Na minha vida você sabe o quanto, mas é perfeito, é bom caminhar com vocês. É bom poder viver a vontade do Senhor. É bom poder ser exortada em amor. É maravilhoso poder dizer assim, quem eu era antes e quem o Senhor tem me transformado. Eu não mudo porque eu acho bonito mudar. Eu mudo porque eu quero agradar ao meu Pai. Eu quero fazer pelos meus irmãos o que meus irmãos fazem por mim e o que Cristo faz por mim. Então, muito obrigada. De todo o coração. Obrigada demais. Nós também te amamos muito. Gente, existe uma grande diferença, né? A gente fez esse canal, somos 8 meninas, que a gente conversou, nós entramos em acordo, fizemos o jejum. Cada um fez o seu jeito. Elas vão vir e vão contar a história delas, como vieram, como cada uma fez, e vocês com certeza vão se identificar com algum delas. Quem faz parcial ou não, minha gente, olha, o que importa é a intenção do coração. Isso é uma coisa que eu não toco, ninguém pode tocar. Deus, ele conhece o coração, o meu coração e o coração de cada pessoa que está aqui na live. E você também que está assistindo. Deus conhece o coração. E a palavra de Deus diz que a pureza está nele. E ele discerne cada coisa que a gente faz lá, a gente traça. Então, isso, digamos, se você for ler esse livro do Mahesh, o Mahesh vai dizer, meu primeiro jejum de 40 dias, no 18º dia, ele comprou uma batata, digamos, uma batata Ruffles. E ele é louco por batata Ruffles. E ele botou dentro do armário. Ele disse que do primeiro até o 18º dia, ele olhava todo dia para a batata, como se assim, eu vou lhe comer. Quando chegar nos 40 dias, eu vou lhe comer. E aquela batata ficou lá, no armário dele. No 18º dia, ele não resistiu, ele pegou a batata e comeu. E ele disse, você acha que eu comecei do zero? Foi o meu jejum? Eu retornei, contei como 40 dias. Eu fiz mais 22 dias e eu fechei meus 40 dias. O jejum é muito pessoal. Eu proponho, sim, o jejum de foco líquido, porque eu sei que a gente pode fazer. E como é maravilhoso para o Espírito Santo de Deus, como as células trabalham, aquela explicação toda que o Dr. Henrique colocou aqui para a gente começa a fazer com que o corpo ele se movimente na direção do Espírito Santo de Deus. Mical, quem faz parcial, quem faz total, tem mais de Deus? Gente, não existe. Isso não existe. Lembre, a intenção do coração. Olhe, Daniel, ele fez um jejum só com legumes e frutas. E manjares que do rei ele também não comia, coisa que desse prazer.
Olha só, coisa poderosa. Ele fez 3 semanas, 21 dias. Veio um anjo para entregar uma revelação e ele estava se alimentando. Então, o agir não é da Mical, o agir não é do pastor Lucas, o agir não é da Gel. Ele faz conforme ele quer, é a direção dele. E Mical, quem não faz jejum, se ele quiser fazer, ele faz. O jejum, claro, é evidente. Eu vou dizer da minha experiência. Eu desfruto muito mais da presença de Deus. Eu acredito que a Gel, as meninas, desse ajuste de pé está sendo sobrenatural. O que ele faz, o que ele deixa de fazer é com ele. O nosso papel, o meu papel, o papel de cada pessoa que está aqui é buscar o Senhor. E o resto, ele vai cuidar. Ele vai fazer conforme ele quer. A palavra de Deus diz que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Então, gente, vamos fazer nossa parte. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Só para ele. E o resto é com ele. Ele cuida de tudo, ele faz do jeito que ele quer. E a gente, o nosso papel é sempre engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Porque não importa se... a Mical faz... Agora as pessoas me perguntam, Mical, você fez jejum e tal? Gente, eu não faço para engrandecer meu nome. E as meninas não estão aqui para engrandecer o nome delas. As meninas estão aqui para testemunhar, para justamente viver, receber as vestes brancas do Cordeiro. As vestes brancas, as vestes puras. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais a presença do Senhor. Acontecem situações como hoje. Minha mãe, do nada, passou mal. Gente, sabe aquela paz de você dizer assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E se não ficar, aparentemente, se acontecesse o pior, vai ficar tudo bem. O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Então, muda, as coisas mudam de lugar. A gente canta, né? Muda as coisas de lugar. E essas mudanças de lugar, ela não dói, como a Gel mesmo falou. E eu vou dizer, desfrutar da presença do Senhor é algo sobrenatural. E esse é o convite, esse é o despertar que a gente vai trazer para vocês. E próxima semana tem jejum, minha gente. Claro que vamos jejuar. É uma convocação para um grande exército. E todo jejum comunitário, todo jejum que foi convocado para um povo, ele foi anunciado. Então, é uma convocação, é um grande exército. O nosso grupo tem esse nome. Lá atrás, quando a gente começou, eu disse, é um grande exército. Com 8 pessoas. 8 pessoas. E é isso que Deus está fazendo. Deus está levantando um grande exército. Há uma convocação do Senhor. Se você quiser se afiliar a esse grande exército, na próxima semana estaremos jejuando. Como é o jejum? O jejum que eu proponho, mas você tem que conhecer seu organismo. Esse jejum que eu proponho é um jejum que eu aguento fazer. Hoje as meninas estão aguentando, a maioria delas estão fazendo. E você vai ver, depois vai vir uma das meninas, que ela só tirou o doce. E ela recebeu o dom de Deus, ela recebeu mudança de Deus, ela recebeu algo sobrenatural da parte de Deus. E ela só tirou doce. Então quem faz é o Senhor, não é ninguém que faz não, gente. Ninguém tem esse poder, se não for o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, não vai acontecer. Vai ser só um jejum normal, um jejum para emagrecer. E essa não é a nossa missão. Emagrecer é uma consequência. Claro, se você passa 72 horas sem comer, você já está perdendo. Imagine passar 40 dias. Gente, claro que emagrece, eu perdi 11 quilos. Então, ainda estou no processo aqui da gripe. Então, vamos lá. Próxima semana, a gente vai jejuar no sábado, de meia-noite, e vamos até segunda-feira, 15 horas da tarde. Teremos live às 23 horas do sábado, para iniciar o jejum, às 0 horas. Voltaremos no domingo num horário diferente. Por que no horário diferente? Porque a gente vai dar uma esticadinha. Então, domingo, às 15 horas, bota aí, viu, minha gente? Entre comigo no jejum. Domingo, 15 horas, para oração de fortalecer esse jejum. E vamos entrar na segunda-feira, 15 horas, para entregar esse jejum. E como é que vai ser? À medida que a gente for fazendo, vamos nos ver